As pesquisas desenvolvidas no mestrado em Ecoturismo e Conservação podem ser organizadas em 4 dimensões. A instrumental, que é utilizar, desenvolver ou elaborar novos métodos, técnicas e ferramentas. A socioambiental, promover a valorização dos conhecimentos tradicionais e a proteção do patrimônio natural e cultural. A educacional, que é a implantação de princípios, valores, métodos e técnicas de educação e interpretação ambiental. E a dimensão pública, que é contribuir para políticas públicas afins à área de concentração do programa. O PPGEC pode ser apresentado segundo 4 grandes áreas temáticas: a conservação da megadiversidade biológica, a conservação da megadiversidade cultural, conservação da diversidade geológica e práticas de educação ambiental. Esses grandes temas são analisados a partir de reflexões críticas, com base em literatura científica atualizada e na realidade política e institucional do Brasil. Ao tomar por fio condutor a experiência e a atuação profissional de seus discentes, as propostas de intervenção, ajustadas às linhas de pesquisa do programa, voltam-se para o desenvolvimento ou o aprimoramento de métodos, técnicas e processos diversos dentro de suas 4 grandes áreas de atuação. Prioritariamente, as propostas devem ser materializadas em pelo menos um dos 10 produtos técnicos principais da área das ciências ambientais. 1. Carta, mapa ou similar. 2. Curso de formação profissional. 3. Empresa ou organização social inovadora. 4. Manual ou protocolo. 5. Material didático. 6. Patente depositada, concedida ou licenciada. 7. Produto bibliográfico técnico ou tecnológico. 8. Processo ou tecnologia e produto ou material não patenteável. 9. Software ou aplicativo. E 10. Tecnologia social. Neste vídeo, apresentaremos o eixo temático da conservação da megadiversidade biológica. Bom, a biodiversidade é uma questão central para a conservação da natureza, né? E a conservação da natureza, ela vai ser essencial para todas as questões conectadas com o turismo ambiental, turismo em áreas naturais. E a conservação da biodiversidade, ela tem implicações que vão além dessa questão do ecoturismo, do turismo, ou apenas da responsabilidade ética de conservar as espécies, animais, plantas e organismos, né? Porque a biodiversidade é suporte para os serviços ambientais. E aí sim que a gente começa a traduzir de uma maneira um pouco mais clara a importância da natureza, da biodiversidade para a população. Questões muito simples que a gente não dimensiona o valor, mas a qualidade do ar puro, né, o serviço de fotossíntese, de produção de oxigênio, de captura de CO2, serviços que são de elementos da natureza e que são fundamentais para a existência da vida. Serviços de polinização, de culturas, né, de tudo que a gente consome, uma boa parte precisa ainda da natureza para que exista a produção dos frutos, né, a produção das sementes. Então você tem uma associação muito direta com a biodiversidade, não só direta, como indireta. Sempre se olha para a biodiversidade como um fator associado aí a potencial uso químico, potencial uso bioquímico, né? Produção de medicamentos e tal. Sim, boa parte dos medicamentos, hoje, até mesmo os sintetizados, tiveram origem à base de produtos de origem da natureza. Mas nós ainda temos um potencial muito grande de produtos que a gente desconhece. Quando a gente fala em biodiversidade, a gente fala, na verdade, de desconhecimento sobre a biodiversidade. Por quê?
As estimativas é que existam entre 5 e 50 milhões, 5 milhões e 50 milhões de espécies. Algumas estimativas um pouco mais recentes apontam algo em torno de 8,7 milhões de espécies, podendo variar de 7 a 10. Então, se existem, né, vamos supor que existam 10 milhões de espécies no mundo. A ciência só descreveu até hoje 1 milhão e 900 mil, ou seja, menos de 20% do que supostamente existe no mundo é conhecido pela ciência. Se você parte para os oceanos, zonas profundas e etc., você tem um desconhecimento muito maior. Então existe ainda um universo muito grande de espécies a serem descobertas pela ciência. Essas espécies elas têm um potencial absurdo, né, em termos de químico, bioquímico, de uso direto e indireto. E só para a gente ter uma dimensão, das espécies de animais e plantas que foram descobertas ou descritas pela ciência, apenas 5% tiveram seus potenciais bioquímicos trabalhados, né? Então, uma importância assim ainda por descobrir, por desvendar, é muito grande. Então, a humanidade vai ter um grande desafio nos próximos anos para enfrentar essa crise da biodiversidade no contexto da emergência climática, das mudanças climáticas, né, do aquecimento global, com tudo isso ao mesmo tempo e agora num cenário que não é muito favorável. Eu acho que as questões elas se imbricam, se misturam, né? Porque se você tem diferentes culturas em diferentes ambientes, aqueles ambientes têm as suas particularidades, tem o rio com seus animais, as florestas com as suas espécies e por aí vai. Então você tem um conjunto de biodiversidade que dialoga com o desenvolvimento cultural e vice-versa, né? Os homens primitivos levavam sementes no seu caminhar, favoreciam determinadas espécies, afetavam outras espécies. Então, o próprio homem teve um impacto modificando, né, a natureza ao longo de milhares de anos. Então, a biodiversidade, a cultura, elas, de certa forma, são imbricadas e até com as questões geomorfológicas, hidrológicas, geológicas, que seja, né? Então, historicamente, as grandes barreiras geográficas que foram um pouco mais difíceis de serem vencidas, né, pelo avançar da espécie humana. Então, você tem uma questão que mistura mesmo, né, as questões de biodiversidade, culturais, sociais e por aí vai. Eu acho que o nosso programa ele tem um diferencial de ser aberto a diferentes áreas de formação. Por quê? Porque para a gente é muito importante trabalhar a questão do ecoturismo e da conservação, que são questões complexas. A gente entende que é necessário que haja diferentes olhares, de diferentes profissionais, de diferentes áreas, e que vão juntos ali numa combinação, né? Primeiramente multidisciplinar, interdisciplinar, formando um diálogo até que a gente consiga trabalhar a questão a partir de diferentes olhares e construir um novo olhar, que vai além dessa simples combinação ou dessa soma de diferentes olhares. A gente, né, pretende um dia trazer um olhar transdisciplinar para essas questões associadas ao ecoturismo e conservação. Invadida, escravizada, então, a gente tem vários estudos associados ao levantamento, à caracterização de fauna, de flora em ambiente terrestre, ambiente aquático, ambiente marinho. Além disso, a gente tem também estudos associados ao impacto do turismo e do ecoturismo em ambiente de praia, de pisoteio, de frequentadores, de máquinas pesadas para a limpeza do lixo, por exemplo, de quantidade de resíduos deixados, de poluição aquática. Em ambientes terrestres, por exemplo, a gente tem estudos associando impactos de
áreas de banho, cachoeiras, riachos, o impacto disso na vegetação das matas ciliares. Então, existem diversos estudos sendo desenvolvidos nessa temática e com potenciais assim muito grandes também. Nossa proteção, o seu futuro está ameaçado, mas um caminho está sinalizado: ecoturismo e conservação. 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 Brasil.